Sistemas COEX, chaves para nosso destino. Outra importante descoberta de nossa pesquisa foi que memórias de experiências emocionais e físicas são guardadas na psique, não como partículas e peças isoladas, mas em forma de constelações complexas que chamo de sistemas COEX, sistemas de experiência condensada. Cada sistema COEX consiste de memórias emocionalmente carregadas de diferentes períodos de nossa vida. O denominador comum que as une é o fato de fazerem parte da mesma qualidade emocional ou sensação física. Cada COEX pode ter muitas camadas, cada uma delas permeada por seu tema central, sensações e qualidades emocionais. Muitas vezes podemos identificar camadas individuais de acordo com os diferentes períodos da vida de uma pessoa. Cada COEX tem um tema que o caracteriza. Uma única constelação COEX, por exemplo, pode conter todas as principais memórias de eventos humilhantes, degradantes ou vergonhosos. O denominador comum de outro COEX pode ser o terror causado por experiências que envolvem claustrofobia, sufocação e sensações associadas com circunstâncias opressivas e confinadoras. Outro tema COEX muito comum é a rejeição e privação emocional, que nos leva a suspeitar de outra pessoa. De particular importância são os sistemas envolvendo experiências de ameaça de vida ou memórias em que o nosso bem-estar está claramente em risco. É fácil concluir-se que os sistemas COEX sempre contêm material penoso. Entretanto, um sistema COEX pode conter também constelações de experiências positivas, experiências de imensa paz, contentamento ou êxtase que nos ajudaram a moldar nossas mentes. Nos primeiros estágios de minha pesquisa, eu acreditava que os sistemas COEX regiam em primeiro lugar o aspecto da psique conhecido como inconsciente individual. Nessa época, eu ainda trabalhava sob a premissa do que havia aprendido em meu treino como psiquiatra, isto é, que a psique era inteiramente um produto da nossa criação, do material biográfico que havíamos estocado em nossa mente. À medida que minhas experiências com estados não comuns aumentaram, tornando-se mais ricas e extensas, percebi que as raízes do sistema COEX eram muito mais profundas do que eu imaginara. Cada constelação COEX parece ser justaposta e fixada a um aspecto muito particular da experiência do nascimento. Como apresentaremos nos próximos capítulos deste livro, a experiência do nascimento, tão rica e complexa em emoções e sensações físicas, contém os temas elementares para cada sistema COEX concebível. Além desses componentes perinatais, os típicos sistemas COEX têm raízes ainda mais profundas. Podem alcançar a vida pré-natal e o campo dos fenômenos transpessoais, como experiências de vida passada, arquétipos do inconsciente coletivo, identificação com outras formas de vida e com processos universais. Minhas experiências de pesquisa com sistemas COEX convenceram-me que não apenas servem para organizar o inconsciente individual, como eu antes imaginara, mas organizam toda a psique humana. Os sistemas COEX afetam cada área de nossa vida emocional. Podem influenciar a maneira como percebemos a nós próprios, percebemos outras pessoas e o mundo que nos cerca. São eles forças dinâmicas atrás de nossos sintomas emocionais e psicossomáticos, condicionando-nos para nossas dificuldades em relação a nós mesmos e aos outros. Há uma constante interação entre os sistemas COEX de nosso mundo interior e eventos do mundo exterior. Eventos externos podem ativar dentro de nós sistemas COEX correspondentes. Inversamente, os sistemas COEX ajudam-nos a moldar nossas percepções do mundo e agimos através dessas percepções, criando situações no mundo exterior que repetem padrões de nossos sistemas COEX. Isso significa que nossa percepção interior pode funcionar como roteiros complexos através dos quais recriamos temas centrais de nossos próprios sistemas COEX no mundo exterior. A função dos sistemas COEX em nossa vida pode ser mais bem ilustrada através da história de um homem, a quem chamarei Peter, um monitor de 37 anos. Peter foi tratado periodicamente em nosso departamento, em Praga, e sem sucesso antes de submeter-se à terapia psicodélica. Suas experiências tendo se tornado adulto durante um período negro da história mundial são dramáticas, vívidas e bizarras.
Por isso, o leitor pode achar o exemplo desagradável. Entretanto, sua história é valiosa no contexto de nossa presente discussão porque revela claramente a dinâmica dos sistemas coex e como é possível nos liberarmos emocionalmente desses sistemas que nos causam dor e sofrimento. Quando iniciamos as sessões experienciais, Peter mal conseguia viver sua vida diária. Estava obcecado pela ideia de encontrar um homem de determinada aparência física, preferivelmente vestido de preto. Queria fazer-se amigo desse homem e contar-lhe o seu ardente desejo de ser trancado em uma cela escura e posto a torturas mentais e físicas. Seguidamente, incapaz de concentrar-se em outra coisa, andava sem rumo pela cidade, visitando parques públicos, lavatórios, bares e estações ferroviárias à procura do homem certo. Muitas vezes, Peter conseguiu persuadir ou subordinar homens que serviriam para realizar sua vontade. Tendo um dom especial para encontrar pessoas com características de sadismo, por 2 vezes quase foi morto, 2 vezes seriamente ferido e 1 vez roubado de todo o seu dinheiro. Nessas ocasiões, quando conseguia chegar à experiência pela qual ansiara, tornava-se extremamente amedrontado e sentia verdadeira repugnância pela tortura a que se submetia. Sofria de depressão suicidomaníaca, impotência sexual e ocasionais acessos epiléticos. À medida que abandonávamos sua história pessoal, descobri que os problemas começaram com seu emprego compulsório na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Como cidadão de um território ocupado pelos nazistas, foi forçado a trabalho escravizante com tarefas muito perigosas. Nessa época, 2 oficiais da SS forçaram-no, sob a mira de armas, a engajar-se em suas práticas homossexuais. Quando a guerra terminou e foi finalmente libertado, Peter continuou a procurar intercurso homossexual como parceiro passivo. Isso eventualmente incluía um fetichismo por roupa preta e finalmente atingiu o cenário total da obsessão já descrita. No esforço para resolver seus problemas, Peter submeteu-se a 15 sessões consecutivas de terapia psicodélica. Durante esse processo, veio à tona um importante sistema coex, fornecendo-nos a chave para uma eventual solução. Nas camadas mais superficiais desse particular coex, descobrimos, como era previsto, as mais recentes experiências traumáticas de Peter com seus sádicos parceiros. Uma camada mais profunda do mesmo coex continha as memórias de Peter da época do Terceiro Reich. Em sessões experienciais, ele viveu suas terríveis provocações com os oficiais da SS e foi capaz de começar a dissolver as muitas sensações complexas que acompanhavam esses eventos. Além disso, reviveu outras traumáticas memórias da guerra e toda a opressiva atmosfera daquele horrível período histórico. Teve visões das pomposas paradas militares nazistas, comícios, bandeiras com a cruz suástica, sinistros emblemas com gigantescas águias, cenas de campos de concentração e outras visões. Depois dessas revelações, Peter mergulhou numa camada ainda mais profunda desse sistema coex, começando então a reexperienciar cenas de sua infância. Muitas vezes foi punido brutalmente pelos pais, particularmente pelo pai alcoólatra, que se tornava violento quando bêbado, surrando Peter com uma larga tira de couro. A mãe seguidamente o castigava, trancando-o num porão escuro durante horas, sem alimento e sem água. Ele não conseguia lembrar-se de qualquer roupa da mãe, a não ser vestidos pretos. Quando chegou a esse ponto, Peter reconheceu o padrão de sua obsessão. Ele parecia necessitar de todos os elementos de punição que lhe tinham sido aplicados por seus pais. Peter continuou a exploração experiencial de seu sistema coex, reviveu o trauma de seu próprio nascimento. Vívidas memórias dessa época, novamente focalizadas na brutalidade biológica, revelaram-se a ele como padrão ou modelo para todos aqueles elementos de experiência sádica que pareciam ter predominado em sua vida subsequente. Sua atenção voltou-se nitidamente para escuros espaços fechados, confinamento e sujeição de seu corpo e exposição à extrema tortura física e emocional. Quando Peter reviveu o seu trauma de nascimento, começou a sentir-se liberto das obsessões, como se tendo finalmente localizado a fonte primeira de seu sistema coex, ele pudesse começar a destruí-la. Por fim, livrando-se de seus difíceis sintomas, estava apto para viver e funcionar normalmente na vida. Embora a descoberta da importância psicológica dos traumas físicos tenha acrescentado novas e importantes dimensões ao vasto campo biográfico da psique, esse trabalho é ainda dirigido, em primeiro lugar, a um território bem conhecido e aprovado pela psicologia e pela psiquiatria tradicionais.
Mas minha pesquisa e as pesquisas de outras pessoas sobre estados não comuns de consciência levaram-nos a novos territórios da psique que a ciência ocidental e a psicologia tradicional apenas começaram a explorar. A exploração não preconceituosa e sistemática desses campos pode ter consequências de longo alcance, não apenas para a pesquisa da consciência humana e para a psiquiatria, mas para a filosofia da ciência e toda a cultura ocidental.